Para quem não me conhece, eu sou Daniele Sacchetti, para honra e glória do Senhor, pela graça total dele, como profetisa e mestre, no Ministério Aviva. Eu estou aqui nessa noite para dizer para vocês que da forma que eu vivo hoje não foi da forma que eu nasci. Eu venho de um ciclo geracional de famílias com muitos bloqueios, muitas limitações. Ciclos repetitivos de destruição, de abuso, de fracasso, de divórcio, entre muitos outros negativos. Mas sabe qual é a notícia boa? A notícia boa é que eu disse: chega. Até aqui, ok. A partir daqui, não. Eu gritei, eu clamei, a partir de mim, chega. Eu me levantei e eu me decidi romper. A partir da minha vida, a minha família e todas as minhas gerações para frente estão livres desses ciclos que eu vim. Em nome de Jesus, eu quero que você se posicione a partir de hoje também como esse muro. Eu estou aqui hoje para te ajudar a romper, porque eu me levantei e eu rompi. Enquanto eu estava vivendo de ciclos repetitivos, negativos e ruins, eu tentava entender o meu propósito de vida. Por que eu estava aqui na Terra? Eu precisava que fizesse sentido. Então eu ficava buscando essas respostas por vários caminhos. Vários caminhos. Meu Deus! E isso ia gerando ainda mais prisões, ia me deixando ainda a minha vida mais cativa, mais cativa, mais cativa. Então saibam, independente de onde você tenha vindo, independente das gerações que trouxeram esses ciclos para sua vida, independente de qualquer circunstância que você tenha feito para poder prender, desde o seu nível de DNA, tá? Desde o seu nível geracional de maldições até coisas que você mesmo tem errado, independente do que você tenha vivido. Você pode se levantar e romper, para que também depois de você, você ajude outras pessoas a romper. Então Deus, ele pode fazer por mim, por você, aquilo que sozinha a gente jamais conseguiria. Com as minhas mãos, da minha forma humana, eu jamais consegui romper. Mesmo fazendo todos os tipos de terapias, nova era, acreditem. Era muito superficial, eu acreditava, mas era um alívio temporário, era um engano, porque por mais que parece bom, se eu não estou buscando em Deus, eu não tenho a verdadeira cura. Então, aquilo é um alívio momentâneo que você tem, mas por trás no mundo espiritual, você vai gerando mais cadeias, mais cadeados com as trevas, prendendo você nesses ciclos. Então, você precisa se levantar e romper espiritualmente. Então, eu decidi por mim e pelas minhas gerações. E eu quero que você diga isso agora também. Eu decido romper em todas as áreas da minha vida. Amém? Declare, a minha família e todas as minhas gerações são livres para viverem o sobrenatural de Deus. Aleluia. Então, separa essa horinha agora, toda quarta-feira, porque é um tema que o Senhor traz para romper em uma área da sua vida. Cria como um compromisso, não se distraia, não perca o foco. O seu foco é: me posicionei para romper, nada vai me tirar desse foco. Por maior que seja o banquete, porque vai vir banquete, do banquete que você mais gosta, vai vir compromissos irresistíveis para você nessa quarta. Você vai falar não. Você vai falar não e você vai continuar caminhando para o seu romper. Amém? Podem passar. Aleluia. Hoje nós vamos falar por que muitos filhos de Deus não conseguem prosperar. Você tem feito essa pergunta? Aliás, você tem feito essa pergunta para você mesmo? E para Deus? Por que eu não consigo prosperar? E por que muita gente prospera? E quem confessa que por muitos momentos preso nessa cadeia, nesse cativeiro financeiro, questionaram por que pessoas que não são filhos, ou seja, pessoas do mundo, são prósperos? Quem confessa que já fez essa pergunta? Olhem só em Lucas 15:31, aqui é aquela história do filho pródigo que fala exatamente como funciona nós como filhos com Deus como pai. E olhem só,
o que o pai fala: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. E Deus não é dono do ouro e da prata? Se a palavra do próprio Deus está dizendo: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu, por que você tem que viver na miséria e na escassez? Vamos descobrir. Pode passar. Consegue diminuir só um pouquinho a tela aqui? Porque acho que tem gente que não está conseguindo ler aqui no cantinho da direita, ó. Aqui da mídia. Tá no certo? No próximo slide? É isso. Amém. Algo que vocês estão conseguindo ler? Pronto, agora sim, diminuiu. Vamos lá. Primeiro eu quero trazer para vocês uma oportunidade no mundo espiritual. Deus, ele trabalha por tempos, ciclos, e o mundo espiritual, ele se move em estações e tempos que não são necessariamente ou são diferentes do nosso aqui. E nós entramos em um tempo espiritual de rompimento e colheita, que é segundo o calendário bíblico hebraico, e é a estação de verão. Então, como o mundo espiritual, ele se move de acordo com essas estações e com esses tempos, aqui, biblicamente, nós entramos ontem, hoje é quarta, na segunda-feira, que é o virar do dia, né? O dia, ele começa nas 18 horas do dia anterior. Então, ou seja, seria ontem, nós entramos nesse tempo de rompimento e colheita. E o verão, ele é isso, ele é um tempo que os frutos, eles crescem e atingem o ponto exato para colheita e consumo. Então, olhem só, nós, como filhos, somos como está escrito aqui na palavra. Salmos 1:3, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual o seu fruto, dá o seu fruto na estação própria. E você está nessa estação de colheita. Então, aproveite, são 3 meses de estação de rompimento e colheita. E é o tempo de você colher. Glória a Deus. Pode passar. Olhem só, por que muitos filhos de Deus não conseguem prosperar? Aqui está a pergunta central, né? A Bíblia não diz que nós somos servos, igual muito crente se coloca como servo e não filho, tentando se tornar filho, não. A palavra de Deus é bem clara. Então, se eu aceitei Jesus, vocês aceitaram Jesus como o único caminho que leva ao Pai, nós somos filhos do mesmo Pai, por isso nós nos chamamos de irmãos. Ok? Então, nós somos da mesma família que tem um mesmo pai. E esse pai aqui, esse pai, é o que fala isso para vocês. Ó. Gálatas 7, 4, 7. Assim, já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Romanos 8, 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Então, o problema é que muitos filhos ainda vivem como escravos e não como filhos. E você nunca vai viver a herança que você possui liberada do céu para você, enquanto você continuar carregando essa mentalidade de escravo. E é isso que a gente vai romper hoje, é a mentalidade de escravo. Você vai entender aonde você ainda carrega ciclos, crenças e padrões que trazem você a levar ciclos repetitivos, porque você tem esse bloqueio dentro da sua mente. Então, enquanto você pensar como escravo, você não libera, Deus não libera o que já foi liberado no espiritual, aqui na terra, aqui no mundo material, porque você está bloqueando através da sua mente. Pode passar. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que quando a gente vai no original da escrita aqui, essa palavra aqui, ó, poder, exousia, que é direito legal, autoridade, permissão concedida. Então, você tem direito legal, autoridade, uma permissão concedida para serem filhos de Deus. E por serem filhos de Deus,
também tem direito à herança. Então, a herança, ela não vem porque você merece. Às vezes você sente, o inimigo sopra na sua mente que você não é merecedor, que você erra, que você não é perfeito. Mas sabe que a partir do momento que você aceitou Jesus e você se colocou, escolheu por livre arbítrio entrar nessa posição de filho, você já tem a graça, pela graça, liberada a herança para você. Então, sim, a herança já está liberada, tanto aqui na terra para viver em plenitude, quanto a herança espiritual, que é muito além daqui. Mas tem gente que se converte, e a gente vê isso, né, no nosso meio, pensando só em viver como crente por causa da vida eterna. Gente, não é só para isso. A gente tem que viver como crente para a gente ter a presença. Tem coisa mais prazerosa do que viver na presença de Deus? A gente precisa desfrutar isso aqui também. E a gente precisa desfrutar, carregar a glória de Deus em tudo que acontece na nossa vida. Isso é um desfrute que Deus nos permite pela graça. E por quê? Porque, assim como eu disse, através da nossa vida, sermos referência, exemplo, a gente brilha, chamar atenção e as pessoas olharem e falarem, eu também quero. Qual é o caminho que eu também quero seguir? E a nossa vida, ela precisa transmitir isso sem que a gente precise falar nada. A sua vida tem transmitido isso? Porque Satanás, ele luta contra a sua identidade de filho. Porque ele sabe que quem descobre que é filho nunca mais aceita viver como escravo. Amém? E olhem só, não sou eu quem estou dizendo isso. É o próprio Pai. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem, como bem vai a tua alma. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Isaías 43:18-19. Não vos lembrei das coisas passadas. Eis que faço coisas novas e infinitamente mais. Tem aqui na palavra de Deus dizendo que é desejo do Pai que você tenha muito mais daquilo que você pensa ou sonha. O que você tem sonhado é tão pequeno, de acordo com aquilo que, se Deus é dono do ouro e da prata, às vezes você está pedindo coisa tão pequena que eu imagino Deus assim rindo. Você não acredita no poder e na capacidade e soberania do seu Pai de te dar muito mais? Confie. Aquilo que parece impossível, Deus tem o prazer de te entregar, porque você é filho, porque você é obediente, porque você vive conforme os princípios, porque você escolheu abrir mão do pecado. Quando você escolhe abrir mão do pecado, você sai do lugar da escravidão, porque o pecado te escraviza. E se você, por livre e espontânea vontade, com o seu livre-arbítrio que ele te deu, falou, eu quero viver conforme a vontade do Pai. E se eu quero viver conforme a vontade do Pai, ele vai ter prazer de te entregar. Por quê? Quem é pai e mãe aqui? Quando o filho faz arte, é rebelde, desobedece, vocês têm prazer em dar as coisas para eles? E quando o filho é muito obediente? O que vocês têm vontade? Tem até que se controlar para não dar tudo além do que pode, né? E por que Deus não te daria como pai? Sempre lembrem disso. Eu sou um filho obediente para que Deus tenha vontade, meu pai, de me dar tudo. Agora vamos ver aqui qual que é o problema, porque a gente não recebe. O problema está aqui, ó. Muitas pessoas entram em uma nova estação na vida, sem entrar em uma nova mentalidade. Então Deus, ele já liberou um novo tempo na sua vida. Às vezes, sim, você precisou passar por um momento de escassez ou por um processo doloroso para moldar e preparar a sua estrutura, porque é isso que Deus faz quando ele está no governo, para que você consiga suportar tudo que ele tem para te dar. E ele já liberou na sua vida. Ele já liberou. Quem é que recebeu muitas promessas, de muitas bênçãos, sejam financeiras, materiais, sentimentais? Deus liberou promessas na sua vida. Só que a sua mentalidade ainda não foi preparada, não se abriu.
Não está pronta para receber o novo. Você fica olhando para trás. Você escolheu sair da escravidão, mas você fica olhando para ela. Igual o povo do Egito. Então você tem a mente cativa. E quem tem uma mente de escravo não se comporta como filho. Não se comporta como herdeiro. Acho que um áudio aqui, irmãos. Então, mudam os tempos na sua vida. Deus liberou uma nova estação, Deus liberou um novo tempo, mas vocês continuam pensando igual como antes. Deus já mudou o ciclo na sua vida, mas você continua vivendo com os mesmos padrões. Então, às vezes, a bênção está diante de você e você não está enxergando porque você está olhando para trás. Como que você vai olhar a bênção que está diante do seu nariz se você continua olhando para trás para a escravidão? E é por isso que a pergunta é: herdeiros ou escravos? Pode passar. Aleluia. Você precisa romper essa mentalidade cativa e vai ser hoje. Quem crê? Então a gente vai para a história dos filhos de Israel, que foram conduzidos por Moisés a sair do Egito. Vamos entender de forma resumida e macro. Eles eram descendentes de Abraão, portadores da promessa. Amém? Então eles entraram no Egito como o quê? Como escravos? Não, eles entraram como príncipes. Se não me engano, eram 72 príncipes. Herdeiros. Só que eles foram se acostumando com a escravidão. E geração após geração, se acostumando com aquilo, até que eles esqueceram quem eles eram. E é isso que o inimigo tem feito na sua vida. É isso que seus traumas têm feito na sua vida. É isso que o ambiente errado tem feito na sua vida. A sua falta de entrega, de fé, de confiança tem feito na sua vida. Faz você esquecer quem você é. E talvez exista pessoas aqui. Quem se identifica? Você nasceu para mais, mas se acostumou com menos. Então você normalizou a escravidão. Normalizou você acordar às 6 horas da manhã, trabalhar, cumprir a sua rotina, voltar a receber no final do mês, que não dá nem para pagar suas contas. Isso é herdeiro ou escravo? E aí você normalizou isso. Você viveu para glorificar o nome do Pai com a sua vida. Mas você aprendeu apenas a sobreviver. Eu tenho que acordar, eu tenho que escovar os dentes, tomar banho, me trocar e trabalhar, receber para pagar as minhas contas e continuar sobrevivendo todos os dias. Você nasceu para herdar, mas aprendeu a viver como um escravo. Quem se identifica? Pode passar. Existem pessoas que já saíram do Egito, geograficamente, mas o Egito ainda não saiu delas mentalmente. E isso é muito forte, eu quero que você entenda hoje. Será que Deus já não te tirou da escravidão que você está aqui hoje clamando? E você não consegue enxergar porque a sua mente ainda está presa? Será? Qual é o caminho para romper? Ninguém sai de ciclo só mudando o ambiente. E você já deve ter passado por isso na sua vida, que esse trabalho está horrível, eu vou mudar de trabalho. Eu não aguento essa família, eu vou sair de casa. Eu não gosto da minha cidade, eu vou me mudar de cidade, eu vou me mudar de estado, eu vou mudar de país. Isso é muito comum no ser humano. Vive mudando, muda para outra realidade, outra cultura completamente diferente. Mas o que acontece? Mudou o cenário, mas a mente continua cativa. Então, o problema acompanha, porque está aqui dentro. Não importa onde você vá, se você não transformar aqui, nada vai mudar. Então, primeiro, é a sua mente que precisa mudar. Deus tirou Israel do Egito em uma só noite, mas ele levou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Vocês têm ideia que tudo que aconteceu nesse contexto bíblico, quem conhece aqui a história da libertação de Moisés, né? Deus diz na palavra que ele endureceu o coração de Faraó.
para que, através dessa dureza de coração, ele liberasse as pragas que confrontassem os deuses deles. A gente tem que tirar um tempo para estudar sobre isso mais profundo, mas cada praga que Deus liberou confrontava um dos deuses que eles acreditavam que tinha poder, para mostrar o poder dele, ok? Então foi nessa condição de coração endurecido, Faraó ele se quebrou com 10 pragas. Mas o povo de Deus levou 40 anos para ser quebrado. Vocês têm ideia? Por isso que existe um processo para romper. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação não vem primeiro pela mudança das circunstâncias, ela vem pela renovação da sua mente. Você vive aquilo que você acredita. Transformem-se pela renovação da mente. Para que depois, alguém está vendo a ordem que Deus colocou aqui na palavra? Transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes, a sua mente precisa ser transformada para você ser capaz de suportar e comprovar e viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Não existe caminho contrário. Amém? Aleluia, Deus. O mesmo Deus que abre o mar também libera provisão. E às vezes você fica pensando assim, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que eu posso gerar? Será que eu vou conseguir conquistar isso? Será que eu vou conseguir me mudar? Será? Se você está caminhando embaixo da obediência, o mesmo Deus que tira do cativeiro também estabelece a sua herança. Porque Deus não tirou o povo dele do Egito simplesmente para tirar da escravidão. Não, ele liberou a promessa, ele já deu um destino, ele já deu uma herança. Olha a mente deles como ainda estava cativa. Deus não só tirou eles da escravidão, terrível realidade, que eles ainda queriam voltar. Vez ou outra ainda falavam, mas lá tinha isso, mas lá tinha aquilo, meu Deus. Deus não só tirou eles da realidade terrível da escravidão. Deus já conduziu eles para a herança. E eles ainda ficavam olhando para trás. Deus já tinha liberado uma promessa, Deus já tinha liberado terra que emana leite e mel, mas eles ainda estavam presos ao passado, presos a ciclos, presos a traumas. O mesmo Deus que chama também sustenta, porque o propósito precisa de provisão. Como que eles iam sobreviver no deserto se Deus não tivesse entregado o maná, se não tivesse tirado o água e tudo que eles precisavam, eles tinham. A roupa deles rendeu todo esse tempo. Tudo que você precisa passar no processo de te preparar para viver aquilo que Deus já liberou na sua vida, Deus vai suprir. Para de olhar para trás. Em nome de Jesus, liberta a sua mente hoje. Liberta a sua mente. Olha para frente, olha para a promessa, olha para a herança. Em nome de Jesus. Deus já liberou na sua vida, ele só precisa que você desbloqueie, ele só precisa que você solte essas amarras mentais para você viver o extraordinário, em nome de Jesus. Senhor, que os teus anjos vão tocando na mente agora de cada um, vai trazendo à tona onde existe prisão, onde existe trauma, onde existe bloqueio. Anjos vão tocando na mente agora. Vão trazendo à tona o que precisa ser rompido nessa noite, em nome de Jesus. Todo medo, todo abandono, toda insegurança, toda falta de identidade, falta de propósito, todo vício, toda paixão antiga, toda falta de visão para o futuro, em nome de Jesus, Senhor, traga à tona hoje, agora para romper, em nome de Jesus. Irmãos, vocês já ouviram falar na palavra metanoia? Quem é que já ouviu? A metanoia é bíblica. A metanoia está aqui, ó, em Mateus 4,17. Arrependei-vos.
Aqui a palavra grega é metanoia, do original da escrita. E não significa só abandonar os pecados, significa mudar a mente, mudar a forma de pensar, mudar a percepção, mudar a maneira de enxergar. É a tradução dessa palavra aqui, ó, que Jesus fazia. E era a palavra que ele mais pregava. O que Jesus mais pregava? Se arrependa. O que é se arrepender? Quem sabe o que é se arrepender? Escreve aqui. Arrependimento real é o quê? Por isso, o milagre que Deus quer fazer não é no seu bolso. Hoje não. É na sua mente. Amém? Obrigada, Jesus. Olhem só essa figurinha que retrata bem como a mente de muitos está nessa noite. Toda embolada, toda presa, toda confusa, toda falta de visão, pesada, densa. Oh, Yarabá, Yarabás. Mas o que Deus está fazendo em você nessa noite é exatamente como essa figura aqui, ele está desenrolando esses padrões que o inimigo colocou, que seus pais, que a sua família, que o seu ambiente, que seus traumas, que seus medos fizeram na sua mente. Ele está desenrolando, ele está trazendo leveza, a paz que excede todo entendimento. Ele está desenrolando a sua mente hoje. Porque Deus não muda primeiro a sua conta bancária, ele muda primeiro a sua mente. Se você estiver aberto de fato nessa noite, se você estiver aqui aberto, e se coloque ainda mais intencional agora. Sinta como se sua mente estivesse aberta, disponível. Deus pode tocar se você autorizar, porque você tem o livre-arbítrio. E eu quero que você intencione agora essa autorização. Eu deixo, Senhor, o Senhor tocar na minha mente. Eu deixo o Senhor me curar. Eu deixo o Senhor me libertar. Yararabás. Eu deixo o Senhor romper. Eu deixo, eu escolho, eu permito. E tudo isso você declara em voz alta para que o mundo espiritual escute e respeite a sua decisão. Irmãos, o poder de se posicionar. Quando você escolhe e se posiciona. Pode passar. Porque se você não for um bom mordomo, você vai destruir o que Deus te deu. E é por isso que ele está esperando você mudar a sua mente para te liberar prosperidade. Por que ele não te liberou fisicamente, se espiritualmente a gente já viu aqui? Tá bem claro na palavra de Deus que ele já liberou espiritualmente para você que é filho, pela graça, pela simples graça, não por merecimento, porque nós não merecemos tudo que o Senhor tem para nós. Se ele já liberou espiritualmente, por que não está liberado aqui materialmente, fisicamente? Ele está esperando você mudar a sua mentalidade para você conseguir administrar tudo que ele tem para te dar. Senão você vai destruir. Você vai destruir suas finanças, destruir sua casa, destruir seu casamento se ele te entregar fora da hora. Você vai destruir a promessa se ele te entregar e você não estiver pronto, com a mente pronta para administrar, para ser um bom mordomo naquilo. Então, pensem em questão de escala. Conforme você vai cuidando do pouco, Deus vai confiando em você. Quem aqui tem empresa? Quem aqui tem funcionário? Chega e você contrata um funcionário novo. Você entrega toda a confiança da empresa para ele? Não. Ninguém aqui em São Juízo, né? Faz isso? O que você faz? Você dá um pouco. E ele vai sendo um bom mordomo e você vai entregando o quê? Mais, porque você sabe que ele é confiável e ele é capaz de multiplicar. Tenham visão do reino. Se Deus te der pouco e você souber cuidar e multiplicar tudo que ele te der, ele vai te dar mais. E você não tem porque você não está cuidando do pouco também. Ele precisa trabalhar na sua mente primeiro para liberar tudo que ele tem para te dar. E conforme ele vê que você é capaz de administrar e nem se perder por causa de dinheiro, ele vai te entregar. Ele vai te entregar muito mais, assim como a sua palavra diz, daquilo que você já sonhou. Pense em algo agora que você deseja.
Pense em algo que você quer, um casamento dos sonhos, um carro dos sonhos, uma casa dos sonhos, uma viagem dos sonhos. Pense, traga à mente agora. Ele vai te dar muito. Isso é muito pouco. O Senhor diz, é infinitamente maior daquilo que você pode imaginar. É o que eu tenho para sua vida. Você pode pensar em uma coisa incrível, é muito mais que o Senhor tem para te dar. Amém? Creia, você é filho. Vou dar uma aceleradinha aqui no tempo, tá? O primeiro romper precisa acontecer na mente. É essa metanoia. Então, o maior bloqueio financeiro de uma pessoa está nas crenças que ela carrega. Se identifiquem com algumas dessas aqui ou outras que você perceber que é uma crença que te impede de bloquear e você anota em algum lugar, tá? Dinheiro é sujo. Rico não entra no céu. Minha família sempre foi assim. Eu nunca vou conseguir. Eu não nasci para prosperar. Eu não mereço. Eu não preciso, não. Isso aqui tá bom. Como que Deus vai te entregar se você acredita assim, dessa forma? Essas não são verdades, são prisões mentais. Você vai romper em nome de Jesus. Porque 2 Coríntios diz, 10, aqui no versículo 4 e 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todas essas prisões que você carregava até hoje, você não carregará mais. Você está entregando para o Senhor libertar nessa noite, nesse momento, amém? Quem crê, diga amém. Vamos comparar aqui, para você se identificar rapidamente. Padrão de mente cativa com padrão de mente livre. Seja sincero com você mesmo. Você pensa em escassez ou pensa em abundância? Você pensa em medo ou você tem fé? Você pensa em sobrevivência ou você pensa em propósito? Você pensa em dependência dos homens ou dependência de Deus? Você pensa em curto prazo ou você pensa em deixar um legado? Você somente está quanto está aqui livre e quanto está cativa. Agora tem algo que é muito poderoso no mundo espiritual. Então voltamos. Sabe quanto tempo o povo ficou preso no Egito? Na escravidão? 400 anos. E aí, a palavra diz assim, ó. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. E aí Deus se lembrou deles. Mais adiante está aqui. E Deus se lembrou deles. E a gente fala assim, ah, tá, Deus se lembrou deles porque eles oraram. Você acha que Deus esqueceu de você em algum momento? O que acontece é que você não clamou. E o seu clamor não foi suficiente para você romper. E a hora que eles falaram, chega! Esse gemido e clamor subiu a Deus e rompeu dimensões para serem capazes de Deus liberar esse romper. Deus nunca tinha esquecido deles, mas chegou um momento que eles não aceitaram mais ficar como estavam. Eles perceberam que eles estavam vivendo como escravos e que eles não eram escravos, eles eram filhos. Então eles falaram, opa, não mais, aqui não, chega! Então existe um clamor que sai da boca, mas existe outro que nasce da alma. É o momento que você diz, chega, eu não aceito mais. Chega de sobreviver, chega de repetir ciclos, chega de viver debaixo da promessa, de aceitar limitações. Quando esse clamor sai com força da sua alma e você fala, realmente rompe dimensões, por quê? Não porque Deus ouviu, mas porque a pessoa finalmente decidiu mudar. Amém? Pode passar. Então, esse clamor da alma é uma ação tão forte que rompe essas dimensões espirituais e são capazes de mudar a realidade física aqui. E existem outros momentos da Bíblia, deixei até alguns exemplos aqui, de homens e mulheres que chegaram a esse ponto de falar, chega, ou chegar nesse ponto de romper, clamar a Deus e ser capaz de romper espiritualmente e liberar esse rompimento e ter essa liberação física aqui. Como Israel clamou e saiu do Egito. Como Paulo e Silas adoraram e as grades da cadeia se abriram. Como Josafá levou exércitos e foram derrotados
louvou, perdão, e os exércitos foram destruídos, como Josué gritou e as muralhas caíram, como a igreja orou e Pedro saiu da prisão, enfim, quando um filho clama de alma, Deus age. Em todos esses momentos houve algo comum, eles pararam de concordar com a realidade que estavam vivendo. Ei, você aí, ó, toque, toque. Até quando você vai ficar conformado e aceitando essa realidade de escravo? Até quando você vai ficar sobrevivendo e aceitando pouco? Até quando? Será que hoje não é o dia de você falar isso? Chega, eu vou romper. E é expandir a sua consciência, não é só por mim. É por todos que me verem a glória de Deus através da minha vida. É por todas as gerações que virão depois de mim livres, abençoados. Porque eu decidi dizer, chega! Só que aqui, ó, eu trouxe, vamos dizer, uma regrinha de 3 R's. Então, vamos pensar em romper com 3 R's. Vocês vão lembrar disso? Dá um print nessa tela aqui. Então, para a gente romper, vamos lembrar dos 3 R's. Amém? Romper. Primeiro R, reconhecer. E romper começa quando você para de normalizar a prisão. Como está aqui em Lucas 15, 17. Renunciar, vou falar um pouquinho mais aqui, mas para vocês lembrarem desse gráfico, printem a tela. O segundo R é renunciar. Esse é o momento que você fala, chega. E aí você vai clamar a Deus. E o terceiro R é o reposicionar. Você não viver mais como antes. Então, se você está clamando para romper um vício na sua vida, você vai, por exemplo, se você está clamando para romper um vício de bebida. Você vai frequentar os ambientes que você tinha, que você frequentava, que tem bebida? Então você precisa se reposicionar. E aí você vai agir como filho, porque o escravo depende de bebida para aliviar as dores. O filho não. Então, em todos os sentidos que você vai romper, você precisa não só mudar a mentalidade, mas você viver a partir daquela firmeza de filho. Aqui está uma explicação, vou ser bem breve para não esticar o tempo. Então, o primeiro R aqui é o reconhecimento, tá? Você vai reconhecer algo em mim, precisa mudar. O segundo R, do romper, vem a renúncia. Então, você vai renunciar. Não existe libertação sem renúncia. Quem aqui é libertador, já foi liberto, ou frequentou, ou já assistiu algum vídeo de libertação? Não tem como um espírito sair sem que a pessoa renuncie ele. Renuncie o pecado que levou ele a se instalar na alma, porque os demônios se instalam na alma através das suas brechas. Então, se você não renunciar, você não vai romper hoje. Em tudo na sua vida. Então, você precisa reconhecer, tenho consciência, aí você vai renunciar. Você vai clamar a Deus. Você vai dizer o chega. E o terceiro R é o reposicionamento. É não só mudar a sua mente, mas permanecer firme nessa nova identidade. Você estava posicionado no ambiente de escravidão. Você vai se reposicionar a partir de agora e você vai sair, parar de frequentar lugares que vão te levar a pecar, parar de ver coisas, falar com pessoas e fazer tudo aquilo que eram padrões do seu tempo de escravidão. Para de olhar para trás, para de sentir saudade daquilo que Deus já tirou, para de sentir saudade de pessoas que Ele tirou da sua vida, porque Ele sabe o que eles falavam por trás de você. Para de olhar de lugares que Deus te tirou, porque toda a porta que Ele fechou, Ele tem outra maior para você. Para de olhar para o passado. Para de olhar para o outro tempo. Olhe para frente. Você precisa romper. Se reposiciona. Marcha. O romper se manifesta quando você começa a viver como quem você realmente acredita. Amém? Aleluia. Então hoje Deus te pergunta: você está chorando pelo que perdeu? Ou você deseja aquilo que eu ainda tenho para você? Eu vou fazer de novo essa pergunta. Volta lá. Deus te pergunta nessa noite: você está chorando pelo que perdeu? Ou deseja aquilo que Iribaiarabás, que eu ainda tenho para você? E somente para os que disseram: eu desejo o que o Senhor tem para mim. Vai fechar os olhos agora. Pode passar aqui, continue com os olhos fechados. E você vai fazer essa oração para romper.
Se você puder, se você sentir no coração de ficar em pé, colocar os 2 pés no chão, assim, com firmeza, um posicionamento. Ou se você quiser ficar aí sentado, pôr a mão no seu coração, em uma posição de entrega, renúncia, firmeza, como o clamor que o povo de Deus fez para sair da escravidão do Egito, para romper dimensões. Você vai falar agora em voz alta, porque o mundo espiritual vai respeitar o que sai da sua boca agora, porque são palavras de vida e não de morte. Amém? E você vai repetir agora comigo em voz alta, com toda a força da sua alma que você puder. Não sei onde você está aí, mas que seja baixinho, mas fale. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu clamo. Chega! Grita de novo que você puder. Chega! Grita com a sua alma. Eu renuncio agora toda mentalidade de escravidão, de escassez, de medo, de limitação. Eu deixo para trás o Egito e tudo aquilo que me impediu de viver como filho, como filha. Fale com voz alta. Eu declaro um romper nas minhas finanças, no meu chamado, na minha identidade e no meu posicionamento. Declare: eu não sou escravo, eu sou filho. Eu não viverei pela escassez, mas pela promessa. Eu recebo um novo tempo, uma nova mentalidade e uma nova estação de frutificação, crescimento e colheita. Em nome de Jesus, diga amém. Continue com seus olhos fechados. Sinta a liberação agora espiritual. Sinta o mover de Deus. Sinta o Espírito Santo rompendo agora todas essas cadeias da sua mente. Sinta agora o Espírito Santo entrando na sua família. Sinta o Espírito Santo entrando na sua casa e rompendo agora todos esses cadeados, todas essas cadeias. Ele está abrindo agora as portas das prisões. Veja agora o mover sobrenatural de Deus nas suas finanças. Veja o Espírito Santo entrando na sua conta. Veja o Espírito Santo entrando agora, destruindo todo o devorador, destruindo toda a escassez. Sinta o Espírito Santo arando a terra agora. Faça agora, Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo agora agora, tornando você como uma terra fértil, frutífera, próspera, multiplicadora, em nome de Jesus. Sinta agora, Senhor, vai rompendo agora, Senhor, vai destruindo toda a crença, todo o bloqueio. Senhor, vai liberando agora cura nas feridas, nos traumas, nas crenças, nas dores agora desde que nasceram, tudo que eles creram, todas as prisões que Satanás amarrou na vida deles, porque Satanás sujo, ele conhece as legalidades e como funciona o mundo espiritual, e por todo esse tempo ele tem roubado toda a herança desses filhos de Deus. Mas agora, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, em nome de Jesus, eu arranco agora todas essas legalidades do inferno, eu arranco agora todas essas áreas, essas prisões da vida de cada um que está aqui, do inferno e da mão de Satanás, eu arranco agora pelo nome de Jesus. É destruída toda essa ligação agora, toda essa legalidade agora é completamente destruída, agora é rasgado sentenças, é destruída agora assim na terra como no céu, e todas essas áreas agora são religadas agora com o reino dos céus, e o Senhor vai entregando agora, Senhor, uma liberação. Vai entregando uma liberação agora, Senhor. Liberação para prosperar. Liberação para rir. Liberação e fartura de saúde. Eu declaro mesas cheias.
celeiro cheio. Multiplica agora, Senhor. Vai multiplicando. Vai multiplicando agora o que eles têm, Senhor. Vai entregando capacidade, sabedoria de administração. Vai entregando agora a visão de reino. Toda visão limitada agora é substituída pela visão de reino. Toda falta de identidade é substituída agora por uma identidade. Entrega agora e que eles vejam recebendo uma coroa de filho. Eles se vejam agora entrando no lugar de filho. Eles visualizem agora, Senhor, toda a abundância que o Senhor tem liberado para eles aqui na terra, assim na terra como no céu. Heranças espirituais, dons, Senhor, liberação de chamado. E liberações terrenas, Senhor, para eles viverem o extraordinário do Senhor aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Uau, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu creio. E você também crê em nome de Jesus que todas essas áreas foram liberadas agora para frutificar na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Nunca se esqueça disso. O sobrenatural que Deus está fazendo na sua vida é para a honra e glória dele. Amém? Pode passar o próximo aqui. Aleluia, Jesus. Oh, yarabás. Então, concluindo aqui nessa noite, metanoia é parar de pensar segundo o sistema do mundo e começar a pensar segundo o sistema do reino. É deixar a mentalidade cativa para assumir a mentalidade da promessa. É deixar de pensar como escravo e aprender a pensar como filho. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos operando agora nesse tempo, no romper da área financeira. Então, eu vou deixar uma oportunidade para vocês semearem e quero convidar a líder da intercessão, a profetisa Michele, para trazer essa palavra de conscientização e oportunidade para vocês. Amém? Amém, glória a Deus. Eita, que palavra poderosa, em nome de Jesus. Tudo que foi ministrado nessa noite, eu quero que vocês façam um romper acontecer na vida de vocês. Que nessa noite nós declaramos e nós profetizamos que algo extraordinário está para chegar. Então eu quero declarar no nome de Jesus que hoje vocês vão se posicionar, vocês vão começar a fazer os 3 R's que foi dito nessa noite. Vocês vão reconhecer que é Deus na vida de vocês. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês chamem a presença do Senhor quando vocês forem ofertar, quando vocês forem dizimar, porque a palavra do Senhor, ela fala que nós temos que fazer prova dele. Então, que hoje vocês façam prova dele, vocês dizimem, ofertam na casa do Senhor, pois a oferta e o dízimo não é para o homem, é para ele. Então, quando vocês fazem a primícia, o dízimo e a oferta, vocês estão entregando para a casa dele, vocês estão devolvendo o que o Senhor já tem entregado na casa de vocês. Porque o Senhor já tem frutificado e prosperado a vida de vocês. Então, hoje vocês começam a fazer o primeiro R. Reconheça quem é Deus na vida de vocês. Quando vocês entregarem o dízimo e a oferta, vocês falem: Senhor, eu faço prova de ti na minha vida, porque eu estou entregando a ti, Jesus. O meu ramanabaxeri andanarabachou. Eu entregando, Pai, a ti, Senhor, meu Deus. Orili rabaxê, Pai. Então, Senhor, eu faço prova de ti. Depois você vai fazer o seu segundo R que foi dito nessa noite. Você vai renunciar à escassez na sua vida. Então você começa renunciando. Pai, eu renuncio, Pai, toda a escassez na minha vida, através do dízimo que eu entrego nesta noite, através da oferta que eu entrego nesta noite. Então eu renuncio, Pai, em nome de Jesus, toda a escassez da minha vida. Que eu tenha prosperidade aonde eu colocar as minhas mãos, que o que eu fizer vai acontecer o sobrenatural, que aonde eu dizimar, eu ofertar, eu faço prova do Senhor na minha vida. E eu falo para você fazer o último R.
Se posicione, renuncie tudo que não vem do Senhor. Renuncie essa mentalidade de que eu não vou dizimar porque vai faltar. Eu não vou entregar o melhor porque eu acho que na minha casa eu não vou ter para amanhã. Faça como o povo, o Senhor fez com o povo do Egito, lá de Israel. O que ele fez? Ele entregava o maná diário. Aqueles que guardavam o maná, sabe o que acontecia? Apodrecia. Porque o Senhor, ele sustenta diariamente. Diariamente. Então, hoje, nós temos que se reposicionar e começar a chamar o Senhor dos exércitos na nossa vida e declarar que Ele é o nosso Deus. Então comece hoje a romper, rompe todas as mentes hoje. Rompe a sua mente de escassez, de que vai faltar, de que não vai dar. Ai, Senhor, eu tenho medo, Pai, eu não consigo confiar em Ti. Então, a partir de hoje, rompa todo esse medo na sua mente. Tira todos esses cativos. Tira esse espírito de escravidão. O Senhor, Ele libertou nós para que nós podemos prosperar. Quem disse que os filhos de Deus não podem prosperar? Quem disse que os crentes não prosperam? Nós prosperamos sim, porque diz a palavra do Senhor, que quando nós semeamos da casa dele, quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos, porque a fartura ela vem abundantemente na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu deixo essa palavra hoje para vocês, em Provérbio 3:9. Honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua tenda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pensa como escravo, guarda. Quem pensa como filho de Deus, confia. Então hoje você começa a fazer isso na sua vida. E eu vou te falar que a palavra de hoje mexeu muito comigo, porque eu vou contar um breve testemunho para vocês. Antes, por que que eu não me casei antes? Porque eu dependia de uma pensão do meu ex-marido. Então eu morava junto, estava amaziada, estava na fornicação por 18 anos. 18 anos com meu esposo. Por quê? Por causa de um dinheiro, por causa de uma pensão. E quando eu me posicionei diante da presença do Senhor, eu falei, eu vou casar. E eu abro mão dessa pensão. Era uma pensão que era um valor muito bom, não era um salário mínimo. Era 5 vezes mais. E eu falei, Senhor, eu abro mão, sabe por quê? Porque eu sei que é o Senhor que me honra todos os dias. Porque é o Senhor que ele é o meu sustento. E quando eu abro mão e a gente se casa, o sobrenatural do Senhor, ele acontece na nossa vida. Além de eu ir e ficar buscando ao Senhor para que meu marido ele se convertesse ao Senhor, o Senhor ele deslanchou. Ele fez toda a minha casa servir a ele. Coisas que eu buscava há anos, e através de um posicionamento meu, abrir mão de um dinheiro, o Senhor ele rompeu todas as barreiras. Então hoje eu conto esse testemunho para edificar a vida de vocês, que vocês venham rompa o mundo espiritual. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo aqui essa palavra para vocês. Tem o nosso dízimo, a nossa oferta, tem o nosso Pix, o CNPJ, o QR Code. Sinta no teu coração hoje e faça a prova do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, profetisa Michele. Irmãos, aonde a gente quer romper, a gente precisa romper primeiro a mente. E eu sei que o inimigo tem colocado muito isso na sua mente, na mente de muitos que estão aqui, que não devem ofertar e que não devem desprender do dinheiro, mas isso é uma mentira. Amém? Isso é uma prisão. Isso não é verdade. Quanto mais a gente abençoa o reino, mais a gente faz e ajuda o reino a crescer, mais a gente é abençoado. A gente precisa destravar isso na nossa vida. Não é questão de arrecadação aqui, a gente está aqui simplesmente dando uma oportunidade para que você rompa esses padrões antigos. Amém? Eu tenho uma atividade aqui, ó.
Na verdade, uma grande tarefa para você pôr em prática, porque a nossa mente ela é transformada na medida que a gente vivencia e experiencia essa mudança. Então, se você entendeu tudo que o Senhor te entregou nessa noite, através da minha vida, através aqui também da profetisa Michele, com o testemunho, vamos pôr em prática. E essa prática, ela consolida o seu aprendizado. Então, isso é muito importante que você faça. Ah, vou fazer e deixa para amanhã. Vença e rompa a procrastinação. Amém? Se você puder, agora que você está na presença, que você está aí ativo em espírito, faça essa atividade agora. Então, você vai escrever no seu caderno. É importante que você tenha um caderno, ou quem prefere digital, deixar um bloco de notas, mas o caderno fica mais organizado. E aí você vai escrever isso aqui, podem printar. Vocês vão fazer as respostas dessas perguntas, tá? Perdão. E aí, você fazendo isso hoje como um compromisso, até a próxima quarta, você vai ler as respostas, não precisa ler a pergunta, você vai ler todos os dias, até a próxima quarta, essas respostas. Porque toda mudança começa quando uma nova verdade ocupa o lugar de uma velha mentira. Então, a gente não está substituindo verdades. A gente está entregando verdade para que substitua a mentira. Quem quer substituir a mentira pela verdade, levanta a mão. Isso. Amém. Então, você vai fazer isso, tá? Permita, haja e se reposicione. Pode passar. Porque Deus não tirou seu povo do Egito apenas para libertá-los, ele os tirou para entregá-los uma herança. Herança. Como acessar a herança que Deus preparou para os seus filhos? Então, agora, próxima quarta, nós vamos ensinar como acessar essa herança, porque hoje você rompeu a sua mentalidade. Em nome de Jesus, você rompeu tudo que estava na sua mente, impedindo você de acessar. Então, agora você vai saber como, com a palavra de Deus, te ensina o que a gente vai trazer aqui na quarta, como você acessar a sua herança. Então, que em nome de Jesus, nada impeça você de estar aqui nessa quarta. E se você gostou desse culto, seja um canal de bênção na vida de mais alguém. Compartilhe os conteúdos, compartilhe a tela, convida mais alguém. O próprio Espírito Santo vai trazer durante essa semana à mente pessoas que você conhece, que sabe que estão cativas, que sabe que vivem ciclos repetitivos ruins, negativos, que não conseguem romper. Essa é uma oportunidade que o céu liberou para a vida de vocês na quarta. Então, convide mais pessoas e permita que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Quem aqui está precisando de cura física, está com alguma enfermidade hoje? Nós vamos abrir agora esse momento, glória a Deus, para a cura física. Então, se você está com alguma enfermidade, você precisa de um milagre, uma cura sobrenatural vinda do reino dos céus para a sua vida, nós vamos orar. Então, nós vamos deixar um louvor tocando aqui, pedir para a mídia colocar um louvor. Se você não tem nenhuma enfermidade, que a graça e a misericórdia do Senhor te acompanhe, que você tenha sonhos proféticos, que você continue permitindo o Senhor trabalhar e romper na sua mente, na sua vida. Que o Senhor te revele, abra a sua visão, que você sinta a diferença agora de viver a leveza como filho, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo seu sim. Eu espero que você rompa tudo que prendia a sua vida, em nome de Jesus. Pense, não é só para você, tá? É para sua família e para suas gerações. E para honrar o nome do Senhor. Amém? Então, quem precisa de cura física, continua aqui, depois do louvor que a gente vai. Deus abençoe. Cada vez que a minha fé é provada,